Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dessa formação, falaremos um pouco como que nós devemos orar por cura física. Na formação anterior eu dizia que o homem, o desequilíbrio do pecado original, também foi afetado naquilo que é físico, na sua parte estrutural. E nós devemos também nos lembrar que é desejo do Senhor e é vontade do Senhor, e este seria um dos sinais daqueles que seguiam a Jesus, que eram que muitos seriam curados de enfermidades. E o próprio Jesus realizou estes sinais, curando mudos, surdos, paralíticos e muitas outras enfermidades. E o ministro de cura, ele também é portador desta graça de Deus de fazer a atualização da graça do Senhor na vida dos outros irmãos, rezando também por cura física, né? E diante desta realidade, quando uma pessoa vem nos procurar pedindo que nós possamos rezar por cura física, nós devemos logo trazer à nossa mente e ao nosso coração isso. É desejo do Senhor que o homem fique curado. E aquilo que eu já falava de antemão, nós não podemos prometer a cura física à pessoa que vai ser atendida, porque muitas vezes esta enfermidade é um meio de santificação e de união da pessoa à própria pessoa de Jesus a partir das suas dores, né? Aquilo que Paulo falava, faça-se no coração o que falta na sua paixão. E fazer isso, às vezes, é carregar esta enfermidade. Talvez esta é a cruz que o Senhor permitiu que essa pessoa pudesse levar na sua vida. E outra coisa que é fundamental, quando uma pessoa vem pedir a oração por cura física, é orientá-la para que ela possa buscar também os meios e os métodos humanos, científicos, para ser curado daquela enfermidade. Porque a ciência, muitas vezes nós fazemos essa distinção de ciência e fé, e viva São João Paulo II com a Fides et Ratio, porque a ciência ela também vem em auxílio da fé. A ciência também é meio que Deus quis e Deus desejou e Deus permitiu para que o homem fosse curado das suas enfermidades. E também lembrar a pessoa de outra coisa, nessa dimensão humana, espiritual da alma do homem, nós temos que também lembrar a pessoa que existem dois sacramentos que o próprio Jesus instituiu para que o homem pudesse ser curado, que é o sacramento da penitência, né, que é a cura dos pecados da alma, que é a confissão diante do sacerdote das suas faltas, e o sacramento da unção dos enfermos, que em algumas situações pode ser pedido ao ministro da igreja para que possa ser ministrado para aquela pessoa em situação de enfermidade. E quando a pessoa chega para o atendimento de oração, nos pedindo para rezar por cura física, nós devemos, antes de tudo, e nunca fazer isso, chegar e já impondo as mãos pedindo ao Senhor que cure. Nós não podemos sair dando tiro diante daquela pessoa. Primeiro, e aquilo que é o necessário e o mínimo para qualquer atendimento de oração, seja qual for, é preciso ouvir a pessoa, é preciso diálogo, é preciso primeiro entender o que está acontecendo aqui. Porque às vezes você vai rezar por cura física, somente pela cura física, mas a raiz não está em uma enfermidade meramente física. Lembrem-se sempre, o nosso eu interior é uma casa de vários cômodos, onde os cômodos se comunicam entre si. Às vezes eu estou querendo acender a luz da cozinha, mas o interruptor está na sala,
ou está no corredor. Algumas casas acontecem isso, né? Por falta de planejamento estrutural. Nós entramos no banheiro, mas a luz acende do lado de fora. E nós entramos no banheiro e ficamos assim, ó, procurando onde nós acendemos a luz. Aí o dono da casa pega e fala: não, fulano, acende aqui do lado de fora. Né? Ou às vezes nós queremos acender a luz do corredor, mas a luz está para acender em outro lugar onde nós menos esperamos, que não é o óbvio. E muitas vezes no nosso interior acontece isso. Nós queremos o óbvio para acender a luz e as coisas aconteçam. Mas muitas vezes nós precisamos conversar com a pessoa atendida para nós sairmos daquele óbvio e entender onde a luz deve ser acesa. Ou seja, onde nós devemos tocar com Deus para que a graça aconteça e traga a cura e a libertação, né? A primeira coisa nessa conversa que nós devemos ter com a pessoa que está sendo atendida é questioná-la se ela está de fato procurando ou já procurou a ajuda do especialista na área, ou seja, do médico. Porque muitas vezes muitas pessoas tendem a vir para o atendimento e não querem recorrer à medicina. E muitas vezes é preciso que o médico possa intervir. E aqui nós lembramos daquela distinção que nós temos entre cura e milagre. O milagre é quando a coisa acontece ali de maneira instantânea e não volta mais. E a cura não. É o aceleramento daquele processo pela graça de Deus. Deus acelera o processo de reconstituição, de restituição do físico daquela pessoa. E muitas vezes o começo deste processo vai se dar com a medicação que o profissional já indicou, com a terapia, ou às vezes com a fisioterapia, né? E não somente com oração de cura, nós devemos colocar isto na cabeça do povo de Deus. Lembrando que desde o começo, onde mundo é mundo, o povo sempre foi encantado com o processo mágico, ou seja, é aqui e agora. Prum! Deus fez e aconteceu. Nós devemos tirar isso da cabeça do povo, nós que somos ministros de cura, para que o povo possa entender que é um processo onde eu contribuo e tenho que contribuir até mesmo com métodos humanos. A segunda coisa que nós devemos fazer quando nós conversamos, deixe a pessoa falar, mas também pergunte: quando que esta doença ou esse mal começou a acontecer? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes algumas doenças físicas podem estar associadas a momentos traumáticos da vida da pessoa, que é aquilo que nós falamos das doenças psicossomáticas, que aconteceu um fato ali na história que a machucou profundamente interior e a dor foi tão forte, ou às vezes a dor foi tentando ser reprimida, que começou a transparecer no físico da pessoa. E muitas vezes não vai adiantar nós rezarmos somente pela cura física. É preciso ali também entrar com o processo de cura interior. Ou talvez aquela enfermidade começou a partir de um momento onde a pessoa se envolveu com a falsa religião. Ou ela foi afligida por um malefício, ou por uma palavra de maldição. E nós precisamos de entrar aí com um processo de cura, mas também de libertação. Outro ponto importante a se observar, quando nós estamos nesta conversa, pré-oração, perguntar se mais pessoas naquela família possuem histórico da mesma doença. Pode ser que ali exista uma causa genética? Pode ser, e muitas vezes vai ser isso. Mas também pode ser que existe na linha familiar daquela pessoa uma doença de ordem espiritual que vai se repetindo através das gerações. E quando isso é constatado, é preciso que venha o coração de cura e a oração de libertação, pedindo a Deus que Ele derrame o seu precioso sangue e liberte a árvore genealógica daquela pessoa. Eu já lidei com o caso de uma pessoa que foi assim, né? Ela tinha um problema e durante a oração o Senhor colocava em meu coração que não era somente psiquiátrico, né? E eu comecei a perguntar à pessoa quem mais tinha essa doença. Aí eu fui perguntando
e a votinha, a bisavotinha, e o Senhor deu consciência que aquilo era na árvore genealógica. Aí eu perguntei o que aconteceu. Aí a pessoa naquela conversa disse que houve uma briga por causa de herança no passado e houve uma palavra de maldição de um dos parentes, né? Que essa história chegou até ela. E nós pedimos ao Senhor que ele quebrasse este vínculo. E também nós devemos, dentro desta realidade, questionar o envolvimento da pessoa com falsas religiões, a participação ativa dela dentro dos sacramentos, porque muitas vezes nós devemos fazer um exercício de perdão com esta pessoa, porque uma das maiores causas que vão nos trazendo problemas no nosso físico é a falta de perdão. Pode parecer estranho. A culpa, né? A culpa que nós carregamos de nós mesmos, carregamos por causa do outro, a culpa que nós carregamos é a falta de perdão em Deus e de Deus. Muitas vezes nós precisamos de perdoar a Deus, pode ser loucura que eu estou falando, mas em uma das formações eu entro nisso com mais detalhes, e nós devemos fazer o exercício de perdão, e quando a pessoa faz esse exercício de perdão, e renúncia da própria culpa, ela se abre para que a cura física possa acontecer na vida dela. E também perguntar, diante desta realidade, se ela foi uma pessoa viciosa, né? Ou seja, se ela foi envolvida com vícios. Porque muitas vezes o processo de enfermidade dela, patológico, está associado a este vício. E muitas vezes, vamos ser bem sinceros, não vai ter muito o que fazer. Aí nós vamos trabalhar com oração de cura, pedindo ao Senhor que cure o seu interior, e muitas vezes a oração de perdão e orientar a pessoa para que ela possa ir ao sacramento da confissão mesmo, para buscar a cura desta enfermidade física, que muitas vezes ela precisa ser curada em outra área da vida dela. E também advertindo, olha, você não pode mais procurar esse vício, você já está machucado nisso, essa patologia, né? E agora, falando um pouco assim, vocês conseguem entender o que eu dizia quando eu falava assim, nós somos uma casa, o nosso humano é uma casa, o nosso interior é uma casa. E muitas vezes o óbvio não vai ser o óbvio. Nós vamos querer apagar a luz do banheiro dentro do banheiro, e muitas vezes o interruptor da luz está no corredor do banheiro. E muitas vezes nós temos que ter esta astúcia, este olhar atento neste diagnóstico de perguntar, porque muitas vezes nós vamos querer somente sanar e aliviar a patologia física. Mas muitas vezes ela vai estar associada a uma doença espiritual, uma doença da alma, ela vai estar associada à falta de perdão, ela vai estar associada aos traumas da infância, aos traumas da adolescência. Por isso, é importante conversar com a pessoa antes, até mesmo por um movimento empático. É preciso nós entendermos a pessoa para que nós possamos rezar. E aí nós vamos entendendo o quê? Que não é necessário e não é eficaz muitas vezes, aqui está a planta, eu cortar as folhas, sendo que existe algo enraizado. E essa é a nossa função enquanto ministros de cura, que na graça de Deus encontrar a raiz daquilo que nós rezamos. Nós não podemos ser ministro para rezar somente para cortar as folhas. E é aí que nós vamos fazendo a distinção. O ministro de cura, ele não é aquele que somente alivia. O ministro de cura é aquele que, por vezes, tem que entrar nas dores mais profundas e, com a graça de Deus, tocar nas raízes e trazer para fora e puxar para fora para que a graça de Deus acontece. E aí sim existe o verdadeiro alívio. Quando Deus cura na raiz, porque se nós deixamos somente Deus cortar as folhas, curar na superficialidade, um tempo depois, na primeira situação, aquilo tudo vai voltar. E como que nós devemos fazer esta oração de cura? Esta oração de cura, primeiro, ela deve ser feita no nome de Jesus. No nome de Jesus, por suas chagas, por sua paixão, por seu preciosíssimo sangue. Nós devemos sempre pedir no nome daquele que pode, de fato, curar todas as enfermidades,
sanar todos os males. E quando a pessoa vai se sentar ali, nós temos que predispor esta pessoa para isso. E eu vou bater de novo nesta tecla, até mesmo predispor a Deus se a cura não vier a acontecer. Porque pode ser vontade de Deus também que a pessoa não seja curada. E nós devemos deixar isso muito claro. E quando nós colocamos a pessoa ali sentada para rezar, nós podemos e devemos pedir à pessoa que ela coloque a mão sobre a enfermidade. Se não for possível, se for impossível pela sensibilidade do lugar, pedir à pessoa que coloque a mão no coração ou na cabeça e começar ali a oração de cura física, primeiro fazendo uma oração de entrega, para que a pessoa possa se entregar naquele momento à vontade de Deus. Ou seja, se abrir para que Deus faça o que ela deseja fazer na vida daquela pessoa. E aí vem, né? Se você tem um crucifixo, você pode colocar na mão daquela pessoa. Se você tem outro sacramental que o Senhor te inspire a colocar na mão daquela pessoa para facilitar e abrir aquela pessoa, predispor para aquele momento de oração. E a partir deste momento fazer esta oração de entrega e de confiança da pessoa à vontade de Deus. Fazer com que ela possa compreender que ela está abandonada, para que Deus possa fazer dela o que ela quiser. E a partir desta oração de entrega, motivar a pessoa também que ela possa estar rezando, fazendo essa oração de entrega. É importante esta motivação, mesmo com palavras simples, né? Senhor Jesus, põe a tua mão chagada no meu coração, se a pessoa tem um problema cardíaco, por exemplo. Senhor, põe as tuas mãos chagadas na minha cabeça, no meu braço. Ou Senhor, cura, lava, vá libertando. Senhor, vá conduzindo. Senhor, vá derramando o sangue e água do teu coração nesta enfermidade, em tal lugar, tal assim, assado. E enquanto a pessoa vai fazendo este pedido, você vai rezando, o ministro de cura vai rezando, né, pedindo esta graça. Aí pode vir essa pergunta, né? Por que muitas vezes nós precisamos fazer com que a pessoa possa exteriorizar isso? Porque se nós formos passear nas Sagradas Escrituras, muitas vezes o próprio Jesus, antes de curar, ele pergunta para a pessoa se ela quer ser curada, né? E Jesus fala, eu quero ser curado. E muitas vezes é preciso que a pessoa possa ir expressando esse desejo de ser tocada pelo próprio Jesus. E o ministro de cura vai sendo sensível àquilo que o Espírito vai dizendo e vai rezando, pedindo ao Senhor que ele possa curar, que ele tem poder de curar, que ele tem poder de libertar aquela pessoa daquele mal físico. E, no fim da oração, sempre louvar e agradecer a Deus com a fé carismática e expectante de que ele vai realizar aquilo que é necessário. E agradecer a Deus pode ser um absurdo, até mesmo pela doença que não for sanada, que não for curada. E pedir à pessoa acima de tudo. Por quê? Como eu falava que as pessoas muitas vezes vêm para atendimento de oração ou pedem a Deus uma cura física com um pensamento mágico, muitas vezes elas acham que ali acabou o processo. Lembrando que cura é o aceleramento do processo, diferente de milagre, e que quando a pessoa vai para essa oração de cura do mal físico, ela também precisa tomar posse da graça que ela acabou de receber. Voltando às Sagradas Escrituras, quando Jesus cura aqueles leprosos, o que ele faz? Vão aos chefes dos sacerdotes e se apresentem, ou seja, toma posse da cura que o Senhor fez na tua vida. E muitas vezes as pessoas passam por este processo e acabou ali, não querem tomar posse da graça de Deus em tua vida. E se isto é um ato de fé, é um ato de acreditar que Deus está no controle da vida. Nós devemos motivar também a pessoa que ela tome posse da graça de Deus que ali aconteceu. E falando em tomar posse de Deus na graça de Deus que ali aconteceu, também é o quê? Procure o médico e continue o seu tratamento. Pode acontecer, às vezes, da pessoa vir para receber oração mais uma vez, e isso o ministro de cura também deve estar atento, para que a pessoa não entenda aquela oração de cura como um curandeirismo, que são duas coisas
completamente diferentes e distintas. É preciso que o ministro de cura possa educar aquele que recebe a oração de cura para que ele possa fazer tudo da menor maneira, sempre orientando para a verdade, para a sobriedade e para Deus. E que o Senhor, enquanto ministro de cura, possa nos capacitar a isso, a esse discernimento apurado dos espíritos, o que devemos fazer, como devemos aconselhar, como devemos motivar. E que o Senhor venha em nosso auxílio com a graça do Espírito Santo e nos fortaleça na nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.